E parece, né, que pastor e a gente que vem aqui na frente tem sempre uma palavra para dar. É mentira. Tem dia que a gente fica coçando a cabeça, meu Deus, o que eu tenho que levar para lá? O que eu vou falar? Deus, fala comigo, por favor. O que aquele povo precisa ouvir? E a resposta de Deus é sempre a mesma, não é o que você tem que falar, é o que eu quero dizer. Calma, eu vou dar a palavra. E Ele sempre dá. É incrível isso. Deus é extraordinário. A palavra sempre vem de Deus aos nossos corações. Então tenham certeza de uma coisa, não vou falar nada de mim. Porque se eu fosse falar alguma coisa de mim, não edificaria a vida de vocês. De repente vocês sairiam pulando de alegria. Mas como é a palavra de Deus, ela vai trazer algo ao coração de vocês, para vocês refletirem, examinar a vida de vocês. A palavra de Deus faz isso. Ela entra nos nossos corações e você começa a refletir e a pensar. Então não olhem para mim. Eu vou falar de algo muito importante do reino de Deus. E aí a gente precisa prestar atenção. Tá? Vamos entender só uma coisa. O que é altar? O altar. Algumas pessoas acham que altar é isso aqui. Isso aqui não é o altar. Isso aqui não é o altar. Não é. Eu não estou no altar. Eu estou no púlpito. Altar já acabou, já encerrou. O altar, para vocês entenderem, no hebraico, aonde é a origem, vamos dizer assim, da palavra, e os povos faziam isso, o altar era um lugar de matança. Altar quer dizer lugar de matança em hebraico. No grego quer dizer lugar de sacrifício. Mas parece que no latim as pessoas inverteram um pouquinho o negócio e colocaram lugar elevado. E algumas pessoas acham que esse lugar, em algumas igrejas é um lugar mais alto, é o altar. Aqui não é o altar. O altar é lugar de sacrifício, lugar de matança. Lembram dos sacerdotes? O que eles faziam? Eles pegavam os bichinhos e para aplacar a ira da divindade, do Deus Supremo, eles iam lá e sacrificavam o bichinho. Eles sacrificavam o cordeiro no lugar da pessoa que pecou, para aplacar a ira de Deus. Isso era o altar. Você deveria morrer, eu deveria morrer, mas para que eu e você não morrêssemos, morria-se o inocente em nosso lugar. Se trazia uma vítima e degolava ali a cabeça dele e jogava ali no altar, e ali, depois de sacrificar, colocava fogo no bichinho. Entenda, aquele bichinho representava eu e você. Só que Jesus veio, Ele foi o último sacrifício. Não existe outro sacrifício para pecado. Você não precisa subir monte para se sacrificar, para que Deus te perdoe. Você não precisa subir escadas. Você não precisa flagelar o seu corpo. Você não precisa. Porque Jesus fez isso por nós. Ele consumou o último sacrifício, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Lembra, João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O último sacrifício, Jesus. Nós vamos ler algumas passagens, está até uma ali, João capítulo 17, versículo 4, diz assim: eu glorifiquei-te na terra, Jesus dizendo, ele estava na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio cumprir uma palavra. Ele veio cumprir uma palavra, não, a palavra que foi dita sobre ele. Ele cumpriu e ele consumou. Lá em João capítulo 19, vai estar na tela, tá bom? Depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir e eu dou. João 19, versículo 30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A primeira, Jesus está orando a Deus, é a oração sacerdotal. Jesus ora e diz, eu cumpri todas as coisas e consumei todas as coisas. Na segunda, Jesus está na cruz, dizendo, depois de tomar vinagre, depois de ser humilhado pelos homens, ele está no altar de humilhação, dizendo, está consumado. Encerrou, acabou. Jesus fez o último sacrifício.
E lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus consumou a obra, então não existe mais um altar para que a gente sacrifique. Esse lugar não é o altar. A gente não vai trazer nenhum boi aqui para matar pelos pecados dos irmãos. O que nós celebramos aqui é a vida que Jesus Cristo nos deu, consumando a sua obra. Foi o último sacrifício. Por que o último sacrifício? Primeiro, porque ele era Deus. Segundo, que ele veio a esta terra inocente. Terceiro, que inocente até a morte. E não só morreu a sua carne, levou à morte, mas também ele ressuscitou. Então todos que creem neste sacrifício recebem este perdão imediato dos seus pecados. Aí é que entra a história. Mas pastor, ainda pecamos. É isso que nós vamos falar hoje, porque o reino dos homens é um reino de morte. A carne que você habita, esse lugarzinho que você gosta de olhar no espelho, enfeitar, malhar, passar batom, botar brincos, óculos da última geração, né? E fica ali 2, 3 horas no espelho. É claro que eu estou falando das mulheres, isso não é coisa dos homens. Nem todos, né? Mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas não é coisa de homem. Mas essa carne, ela vai morrer, porque o reino dos homens é um reino de morte. Então nós estamos aqui de passagem. Nós estamos passando por um período aqui em que nós recebemos uma sentença, mensagem de domingo, de quinta-feira. Quem não assistiu, assista, da Louísia Calantes. Ela trouxe falando sobre os sofrimentos. E essa carne foi sentenciada a sofrer. Jesus levou os nossos pecados, mas essa carne não se converteu. Então ela precisa sofrer até a morte. E se morrermos com Cristo, no final a ressurreição e a vida eterna. Se morrermos sem Cristo, no final a morte eterna. Mas a carne precisa padecer. Mas Deus trouxe uma resposta para os nossos corações, para que a gente entenda os nossos sofrimentos e viva na terra, glorificando a Deus até o dia da nossa morte, até o dia que vamos estar com Ele. Por isso eu queria que os irmãos abrissem comigo. Êxodo 19, do 1 ao 6, diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou, em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, desta forma: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Entenderam até aí? Deus chama Moisés, depois que eles saíram do Egito, chega no monte Sinai, Deus chama Moisés. E aí Deus fala assim: Moisés, agora fala assim para o povo: fui eu que tirei vocês do Egito, com mão forte. Versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Entendem isso? Toda a terra é do Senhor. Faça o homem o que fizer, sofram o que sofrer, mas aquele que obedecer, que ouvir a voz de Deus, é propriedade dele. Toda a terra é dele, mas propriedade dele é o povo que lhe obedece. Quem não lhe obedece, continua sendo dele, mas não é peculiar a ele. Ok? E vós, presta atenção, me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bem, Deus se apresenta ao povo de uma forma peculiar, extraordinária. Ninguém viu Deus. Aqueles homens, quando estavam no Egito, só viram os milagres de Deus, mas não ouviram Deus.
Não sabiam quem era Deus. Aliás, eles não tinham ideia de quem é que fez aquilo. Só pelas histórias que contou os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, porque tinham ideias disso. Mas eles nunca tiveram visto tantos milagres, tantas maravilhas. E eles estavam ali como tentando entender. Quando eles chegam no Monte Sinai, Deus agora se apresenta para eles. E quando Deus se apresenta para eles, começa agora eles a entender quem é o Deus que os tirou da terra do Egito. Não é um Deus comum, é um Deus que fala. Essa história é interessante, porque o que a gente tem ideia é de que quando Moisés sobe ao monte, Moisés desce com as 10 leis, com os 10 mandamentos e dá para o povo. Antes dos 10 mandamentos, Deus fala diretamente com o povo. Do monte, ele fala e o povo ouve o que Deus está falando. Deus, nesse pedaço aqui com que ele vai conversando com Moisés, depois vocês leem, ele chama Moisés e manda o povo se santificar, porque ao terceiro dia ele vai falar com o povo. Ele chama Moisés novamente e diz: se preparem, diz para o povo ficar em volta, não manda o povo subir não, senão eles vão sofrer as consequências, mas eu vou falar com eles. E Moisés desce e fala com o povo. E aí pela terceira vez Moisés sobe, e aí Deus começa a falar. Êxodo capítulo 20. Por que Deus fala com o povo? Eu pulei o versículo 6, porque Deus está separando um povo dele para fazê-los de reino e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Um reino sacerdotal. Pastor, o que é um reino sacerdotal? O que é um reino? Um reino é um lugar onde tem súditos. E o que é um reino sacerdotal? É um reino onde aqueles que são súditos também conhecem o coração do seu rei e ministra ao povo. São aqueles que intercedem pelo povo, estão diretamente com o rei. São aqueles que sabem o que o rei gosta e o que o rei não gosta. São aqueles que vão dirigir a palavra à nação e dizendo: olha, está pecando, está errado. Deus chamou o povo para ser reis e sacerdotes. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para não pertencer a este mundo, mas para pertencer ao reino dele, para sermos súdito deles, para sofrermos o que tivermos que sofrer, mas para que o mundo veja que o reino dele é maior. E aí como que ele faz isso? Agora ele vai apresentar as suas leis. Olha o que diz, Êxodo capítulo 20, o versículo 1 e versículo 2 diz assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Prestem atenção, sou eu que estou falando com vocês. Deus começa a falar do monte. Vocês vão ver a leitura, chega um momento que ela fica interessante, mas percebe uma coisa, Deus está falando direto com o povo. Olha só, e aí ele começa a falar: não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus disse não terás outros deuses diante de mim? Por que Deus disse, por que Deus não disse assim: se alguém disser para você, vamos fazer uma imagem, e aí você vai dizer para ele, não, Deus disse para não fazer. Deus está dizendo, não faça imagens, deuses diante de mim, é porque vocês fazem. Entende? Deus está dizendo para eles já os seus pecados e o que ele não quer que eles façam. Deixem de fazer, entenderam? Entenderam? Eu estou cometendo um pecado. Deus se apresenta a mim e diz, não faça isso. É isso que está acontecendo, entenderam? Então o povo está reunido e Deus agora está mostrando o pecado do povo, para que eles sejam reis e sacerdotes. Então ele diz, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Volto a dizer, por que ele está dizendo isso? Porque é o que fazemos. Nós tomamos o nome do Senhor em vão. Nós idolatramos coisas, pessoas, objetos. Tem coisas que a gente não pode viver sem. Tem coisas, se alguém tocar, a gente fica aborrecido. Tem coisas que nos agradam tanto que, ai, se alguém falar mal daquilo, nós somos idólatras. Desde sei lá quando. Somos. Então Deus está corrigindo eles. Eu quero um povo sacerdotal. Um reino de sacerdotes. Mas vocês precisam parar de fazer isso. E me honrem, e não falem o meu nome em vão. Deus está falando com eles diretamente. E ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Por que Deus falou isso? Falou para que eles lembrassem. Era para eles deixar de ser idólatras, parar de falar o nome de Deus em vão e lembrar da obra que Deus fez. O sábado hoje nós entendemos que é o Senhor Jesus. O nosso descanso é o Senhor Jesus. Nós lembramos todas as obras do Senhor por causa de Jesus. Então, o que Deus está falando para nós é: lembra do que eu sou. Eu sou Deus. Fui eu que criei o mundo. Um povo sacerdotal, um povo que é súdito ao rei, entende essas coisas. O povo dele, que foi chamado por ele, precisa agir desta forma, e não de outra forma, não de outro jeito. É o que Deus está nos pedindo, é o que Deus está nos falando. Ele continua, ele vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Por que ele diz isso? Porque nós não honramos aos pais. Não matarás, porque nós matamos. Pastor, eu nunca matei. Quem nunca matou na mente? Vai dizer que nunca ninguém trucidou ninguém na mente. Quantas e quantas vezes a gente já enforcou pessoas, já amarramos em pedra, jogamos no mar, afogado, e fora outras coisas. Quantas e quantas vezes o Senhor está dizendo: não faça isso. Quando vier na tua mente, você é reino, você é súdito de Deus e sacerdote do Senhor. Cancela da tua mente. Peça perdão a Ele. Não adulterarás. Adulterar não é só fornicação, não é só trair. Adulterar é tudo aquilo que é correto e você muda o rumo do negócio. Não adulterarás. Jesus ainda vai mais a fundo ainda, porque os fariseus e os escribas achavam que adultério era só quando o homem pegava e saía com a mulher do outro. E falar uma palavra estranha. Não, quando pensou na mente. A gente faz isso, e não é só os homens, as mulheres também, a gente faz isso o tempo todo. Tanto homem quanto mulher, a gente adultera, a gente cobiça, a gente quer. Gente, para com isso. O que você tem é o que você tem. É a parte do reino sacerdotal da tua vida, para você louvar a Deus e as pessoas verem Deus em você. Com todo o sofrimento que você tem, você precisa entender isso. Quem não é crente não entende. Deus está te separando para isso. Olha, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. Agora do versículo 18, olha o que acontece. Isso aqui é muito legal. Do 18 ao 21, percebe a leitura. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os unidos da trombeta,
e o monte fumegando, e o povo vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. Estão entendendo o que está acontecendo? Deus está falando, o monte está fumegando e tremendo. O povo ouviu e começou a meter o pé. Percebe? Olha só. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fala Deus conosco, para que não morramos. Versículo 20 diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Versículo 21, e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Percebe a situação? Quem não ia sair correndo? Vocês têm que dar, nós precisamos dar graças a Deus como Jesus veio. Jesus veio numa manjedoura. Jesus veio num lugar onde estavam os animais. Jesus veio humilde. Já pensou se Jesus viesse como Deus veio? Percebe? Vem a estrela do Oriente, raios e trovões, sons unidos de trombeta, está lá um neném, e aí as pessoas começam a olhar para ele, zim, 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 todo mundo saindo correndo com aquele bebê extraordinariamente poderoso. Foi assim que Deus veio para o povo a princípio, para dizer: eu sou Deus, temam a mim. Hoje a igreja não entende isso. Por isso que as pessoas acham que esse lugar é o altar. Se as pessoas soubessem o que é altar, não pisariam no lugar onde é transmitido a palavra. Porque as pessoas vêm para esse lugar às vezes com a mente na novela, com a mente no problema, com a mente nos jogos de futebol, com a mente em todos os lugares, mas não temem a Deus. Porque o que nós vamos fazer agora não é um show para os irmãos, é estarmos juntos com os irmãos, adorando aquele que está presente, em que no princípio de tudo fumegou, fez o monte tremer, para que o povo entendesse que Ele é Deus, provou o coração do povo, para que eles não pecassem. E hoje, nós achamos que o lugar é brincadeira. Quando a gente vem, e não estou falando só do pessoal daqui da frente não, todos nós somos assim. Às vezes quando a gente vem para casa, e eu digo a casa, o local, porque nós somos casa de Deus, habitação do Senhor, nós deveríamos entender isso todo dia. Mas quando a gente vem para este local, a gente vem esperando que quando a gente entre por aquela porta, Deus resolva os nossos problemas. Deus deu uma solução, Deus acabe com o nosso sofrimento, e isso foi uma sentença. Nós precisamos sofrer e morrer. Está escrito, o homem foi sentenciado à morte. E agora eu e você precisamos entender com sabedoria, entender que Ele é Deus, e passarmos por esses sofrimentos, dando a Deus honra, porque no final, para aqueles que sofrerem em Cristo, receberão vida, honra, glória eterna. Entendem isso? Quando você vier para a igreja, e eu vier para a igreja, e isso pesa o meu coração, vocês não têm noção. Imagina o dia que eu estou daquele jeito, né? Como que eu vou pregar? Eu penso isso todo dia. Eu estava falando com os irmãos lá, não sabem a dureza que é de estar sempre trazendo a palavra de Deus para a igreja, para as pessoas aqui. Vocês não têm noção de como é duro. A gente trabalha igual todo mundo. A gente não vive da igreja, com o dinheiro da igreja, nós vivemos do nosso trabalho, nós trabalhamos e trabalhamos bastante, trabalhamos muito, e aí vem as complicações do trabalho, as complicações de ir e voltar do trabalho, as neuroses da vida, e no final do expediente, ainda tem que vir aqui e dizer que vocês e eu devemos amar a Deus e andar honestamente para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Imagina o seu dia e o meu dia de trabalho, como que é? Imagina a sua convivência com o seu marido dentro de casa, com os filhos, como que é?
é tempestuoso, não é dia de graça e de glória todo dia, não é. Mas Deus está me chamando e te chamando a entender, porque o que Deus está fazendo aqui é mostrar o que nós somos. Ele está revelando o teu pecado e o meu pecado. Ele não está dizendo não faça só para que você não faça. Ele está dizendo não faça porque você faz. Nós fazemos. Então, como isso é um reino de morte, esse reino que vivemos, ele está nos tirando desse reino de morte, nos levando para um reino de vida. Então nós precisamos temê-lo. Todo crente precisa temer a Deus, olhar para Deus e dizer: Senhor, me ajuda, Pai, porque é difícil. E Deus ajuda. Olha o que diz aqui agora, do versículo 24 ao 26. Entra na parte do altar, do sacrifício. Olha o que Deus pede. Deus está falando com o povo. Ele diz assim, do versículo 24 ao 26. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e em memória do meu nome virei a ti, e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não os fará de pedras lavradas. Se sobre ele, sobre este altar, levantares o teu buril, o martelo, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar, ao lugar de matança, ao lugar de sacrifício, por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Quando Deus monta o tabernáculo, entenda uma coisa: Deus dá toda a informação de como devem ser os utensílios. Vem de Deus para o homem, não vem do homem para a sua ideia. Deus deu capacidade a alguns homens para construir o tabernáculo e habilidades do Espírito para que construísse os utensílios conforme Ele quis. Não foram as mãos dos homens, mesmo sendo eles, foram Deus. Mas quando eu e você, e nós fazemos isso o tempo todo, a gente coloca a nossa mão, e tentamos moldar o que é de Deus, nós profanamos, nós adulteramos, nós destruímos. A gente tem a mania, e eu disse isso lá, e eu quero deixar claro aqui, quando a gente faz um culto, George Lucas está agitado. Mas quando a gente faz um culto, percebam bem o que eu vou falar para os irmãos. Quando acaba o culto, vai ter o culto agora das mulheres, já é um ensinamento. Quando acaba o culto das mulheres, vai ter alguma comidinha, né? Sempre tem, né? Acho que eu vou vir. Aí tem enfeites, geralmente tem camisas, tem bolas, aí se faz tudo, aí a mulherada fica perturbada com as coisas que tem que fazer, arruma a igreja, aquela coisa toda. Aí acontece a programação. No final, as perguntas. E aí, o que vocês acharam? Olha, estava lindo. Olha, estava tudo bom. Tá, e a palavra? E a mudança de vida? Sabe o que é isso? Profanou, adulterou, estragou, destruiu o que vem de Deus. É isso que ele está falando. Quando vocês fizerem um altar para sacrificar, não embeleze. Não estou falando que vocês não possam enfeitar um negócio, mas o enfeite não converte ninguém, não salva a vida de ninguém, não liberta ninguém. O entendimento de pecado, de arrependimento é que salva e que cura as vidas. O altar é na areia, e se você for fazer ele para ficar elevado, não molde as pedras. Isso que ele está falando. Você vai pegar a pedra, do jeito que ela tiver, você vai colocar ali e sacrificar. Monta o altar do jeito que tiver. Aí você vai olhar, né? Pô, mas essa pedra está muito torta. Aí ela pega o martelo e começa a aperfeiçoar. Agora está bonito, agora está legal. Esquece isso. O altar é lugar para sacrifício, para mostrar o teu pecado, para mostrar que Deus te tirou do inferno, te tirou da potestade das trevas e está te levando para um reino de luz. O altar é para ser daquele jeito. Você precisa morrer naquele altar daquele jeito.
É isso que ele está dizendo. Então, quando a gente vier e estiver cultuando, celebrando a Deus, a gente entenda isso. Não bote a mão, porque quem fala é Deus, quem age é Deus, quem move tanto querer e o efetuar, está escrito em Efésios, é o Espírito de Deus. Entendam uma coisa, esse texto vem nos esclarecer algo formidável. Se Jesus Cristo já morreu e os nossos pecados foram pagos por Ele na cruz, nós ainda precisamos pagar a nossa dívida do corpo, porque a nossa alma já está com Ele no final da vida. Abre comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Olha que texto legal. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto livro, o selo, perdão, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Perceberam a leitura? O livro de Apocalipse é um livro de simbologias. Não pense que tem um altar no céu, um lugar de sacrifício. Não tem. Isso é um símbolo. Entenda o que está debaixo do altar? O que está debaixo do altar? Almas. Almas. Não são corpos. Mas o que deveria estar sobre o altar? Os corpos. Os corpos de quem? Daqueles que foram mortos porque testemunharam sobre Jesus. Correto? Então o texto está falando da nossa vitória, da nossa redenção. Esse texto está falando da nossa vitória em Cristo. No final, nós estaremos com Ele. Isso é antes da volta de Jesus, porque quando Jesus vier, Ele vai novamente nos dar um corpo glorificado. Mas antes da sua volta, aqueles que morreram, que foram reis e sacerdotes de Deus na terra, morreram em nome dele, estão com Ele, porque morreram no nome dele. O altar é lugar de matança. A gente lê os textos, às vezes a gente acha tudo maravilhoso, tudo bonitinho. As almas diante de Deus, por amor à palavra, mas está lá, debaixo do altar. Quer dizer que essas pessoas sofreram e morreram por amor a Ele. Lembra de Paulo, lembra de Pedro, lembra de Estevão. Foram homens que foram duramente sacrificados por amor a Deus. O que Ele nos pede hoje é para que a gente venha viver, e a gente não vive a metade do que aqueles homens viveram. Nós temos liberdade de culto, liberdade. Em alguns países há prisões para cristãos, e a mídia não fala, porque não interessa falar. Há prisões, e outros morrem de montão, crentes, porque pregam a palavra, estão com Cristo. Glória a Deus por isso, mas foram mortos pelo Evangelho. O sofrimento que nós sofremos hoje são sofrimentos que não se comparam com o sofrimento desses homens. É uma dor aqui, uma dor ali, uma perturbação aqui, outra perturbação ali, uma traição, um roubo, uma mentira. Essas são os sofrimentos que sofremos aqui no Brasil. Mas homens e mulheres hoje sofrem por pregar a palavra, fora os sofrimentos normais que sofrem. O que ele vem nos trazer é exatamente isso, igreja. Nós precisamos entender que o sofrimento é normal, porque foi uma sentença dada à humanidade. Todo homem vai sofrer. Não é vem para Jesus, o teu sofrimento vai acabar. Vem para Jesus porque você foi liberto das trevas para o reino de luz. Vem para Jesus, que quem sabe Ele pode fazer, é lógico. Nós cremos na cura. Os sofrimentos são normais, mas sem Cristo eles podem nos levar a uma condenação eterna.
mas com Cristo nos leva à vida eterna. Por isso Ele nos separou para a vida dEle, para testemunharmos a vida dEle. Ele deu o exemplo morrendo, Ele matou a sua carne, e nós vamos também morrer, a nossa carne precisa morrer, e Ele nos deu o exemplo depois do terceiro dia ressuscitando, mostrando para nós que após a nossa morte também ressuscitaremos com Ele. Isso é a vida que nos espera. Depois da morte, segue-se o juízo. Para aqueles que estão em Cristo, vida eterna. Para os que não estão em Cristo, o inferno. Essa é a vida que esperamos nele. Mas eu e você precisamos entender então que devemos andar de acordo com o seu testemunho. Abre comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e a gente vai encerrando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Eu não posso deixar de falar assim. Eu estava lá na reunião, pedi para a menina ler, ela estava lendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não posso ler assim, eu tenho que dar ênfase. Entende a leitura? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Entenderam? É o teu corpo, essa carcaça que você tem, isso aí que você embeleza todo dia, apresente em sacrifício vivo. Ele está dizendo: mata a tua vontade, mata o teu desejo, apresente-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Você deseja algo ruim, você leva ao altar e sacrifica o corpo. Olha a continuação, diz: e não sedes conformados com este mundo. Por que não? Porque somos reis e sacerdotes de Deus. Nós pertencemos a um outro reino, um reino sacerdotal. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu experimento a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como? Sacrificando a minha vontade, levando ao altar a minha vontade, matando a minha carne, os meus desejos, os meus pensamentos impuros, porque todos nós temos. Não estou falando como se os irmãos tivessem, como se a palavra fosse para os irmãos, era para mim. Ela me corta, eu sinto vontades erradas, pensamentos horríveis, todos os dias. E Ele me diz: sacrifício ao corpo, à vontade, aos desejos, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gálatas capítulo 5:16. É diariamente. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências. Como que eu mato a carne? Ouvindo o Espírito de Deus. Como que eu me alimento para ouvir a voz do Espírito? Lendo a palavra. Não é lendo a palavra para tirar sorte da palavra. Deixa eu ver o que Deus tem para hoje para mim. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não é para tirar sorte, é para conhecer a Deus. Quem lê a Bíblia, lê para conhecer a Deus, para entender os seus propósitos, para entender que Ele está falando e que nós estamos ouvindo. Não é caixinha de promessa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, diz assim: amados, todos nós, entendam isso em nome de Jesus, eu encerro. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Sabe o que é um peregrino e um forasteiro? Não pertencemos a este lugar. Pedro está falando para um pessoal que nós já conversamos aqui, para um pessoal que estava sendo perseguido, acusados de botar fogo em Roma, um pessoal que fugiram das suas casas, estavam vagando por aí,
Ele está dizendo para esse pessoal, e eu e você precisamos entender, como se fosse para a gente. Ele diz algo para aquele pessoal que eu digo assim: meu Deus, está falando para eles, então eu tenho que me mancar de qualquer jeito. Porque olha lá, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Lembra do altar de Deus? O símbolo lá em Apocalipse está o altar e as almas daqueles que morreram, daqueles que testemunharam Jesus, estavam diante de Cristo. A carne combate contra a alma. Quanto mais a gente se envolve com as nossas concupiscências e com os nossos desejos carnais, ela como se fosse destruindo a nossa alma. A continuação, surge 12: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. O que Deus nos pede? Deus nos pede que nós sejamos sacerdócio real. Está lá em 1 Pedro, eu vou ler. Versículo 9, isso, 2,9. 1 Pedro 2,9, ali em cima disso: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus escolheu um povo para si, um povo que Ele está fazendo que ele está fazendo como propriedade peculiar dele, reis e sacerdotes, para anunciar as virtudes de Jesus, daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos tirou das trevas, daquele que nos resgatou, e para que nós vivamos da mesma forma que Ele viveu, até a morte. Jesus foi justo o tempo todo. Jesus nasceu justo, veio justo, é justo, viveu uma vida justa e honesta. Ele pede a nós que nós sejamos assim também, porque nós não somos, mas Ele nos resgatou. Então, se Ele nos resgatou, devemos então agir como Ele agiu, matando a nossa carne, crucificando todos os dias o nosso desejo, porque Ele já fez, não tem outro perdão, Ele já nos perdoou. Agora eu preciso confessar a Ele que eu não consigo, que eu tenho pensamentos ruins, que eu preciso da ajuda dEle, que eu não posso agir sozinho, que eu não sou o super-homem nem a super-mulher, que eu não sou capaz, mas que eu sou incapaz, que quem me capacita é Ele. Esse reino é dele, e Ele é que age nos seus súditos. O reino de Deus não são os súditos que fazem o que querem. O reino dele é Ele agindo na vida dos seus súditos. Só fazem o que Ele manda. E parece para alguns muito ruim, mas não é. Quando entendermos isso, vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.